Porque isso não acontece só com ele, Júnior. Olha, é um vídeo aqui, cara. Esse vídeo, eu vou falar pra vocês, cara. Esse vídeo tá dando o que falar na bolha dev, meu. Olha, conteúdinho de sucesso aqui. Nosso queridíssimo Dev Eric. Se você não conhece o Dev Eric ainda, mano, vai lá no canal dele, se inscreve, acompanha a jornada. Essa aqui é a maior jornada do herói que você vai ter a oportunidade de acompanhar no YouTube aqui. Pelo menos a nossa bolha dev. Já tá assim hoje, ó. O Dev Eric, mano, pra quem não conhece ele, olha de onde ele vem, cara. Os primeiros vídeos do canal dele, ó, você vem aqui no mais antigo, ó. Mano, ele trabalhava no McDonald's, cara. Isso aqui é 1 ano atrás, ó. Ele saiu do McDonald's e veio ser programador. Então imagina o nível da jornada do herói que a gente tem aqui, né? Ele tá começando, tá nessa jornada. E aí atualmente ele tá passando por uma grande dificuldade. Ele encontrou um vilão. Nosso herói Dev Eric encontrou um vilão na sua jornada aí de programador. É um vilão que todo programador já encontrou. Se você não encontrou ainda, pode ter certeza que você vai encontrar, né? Então ele tá dando esse relato aqui, a gente vai reagir agora na sequência, né? Te lembrando também, eu sei que é dev, vem aqui, ó, mano, aproveita, velho. Olha, ajuda, cara, ajuda o nosso amigo aqui, ó, a sair da CLT. Dá um cliquezinho aqui no Star pra ele, ó, dá uma estrelinha no repositório dele. Por quê? Porque esse repositório merece, cara, é o Aérea, mano. É um repositório aqui que ele é um CRUD. É um CRUD Maker para você fazer os seus CRUDs aí sem ter trabalho, cara. Só por isso já merece a estrela, né? E outro papo, ó, imagina, o cara teve a capacidade de criar um CRUD, você imagina o nível técnico dele. Pra nós, é bom que ele saia da CLT, velho. Então dá a estrelinha lá pra ele sair da CLT pra ele não concorrer com a gente. Então é só você vir aqui em cima, no canto direito aqui, ó, dá um Star e ajuda lá nosso amigo aí no framework Aérea. Lembra até aquela música do System of a Down, né? Aerials in the Sky. When you lose small mind, you're free, your life. Falando em inglês, tem a English B aqui também para você estudar inglês, né? Que, enfim, inglês é a língua do mundo, cara. Inglês é fator de libertação aí para todo mundo. Vai te ajudar a fazer mais dinheiro, tá ligado? Então vamos reagir aqui ao vídeo do Dev Eric pra gente ver onde o Dev Eric foi parar, hein? Aonde será? O que aconteceu na vida dele? Vamos puxar aqui. Essa semana pediram para os júniors aqui da empresa largarem o que eles estavam fazendo e aproveitar esse tempo mais ansioso para poder estudar. Em outras palavras, nesse momento, é bom demais. O pessoal aqui da empresa, a gente que é júnior, a gente vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas assista aí. Caralho, mas isso aí acontece, meu. Bom tempos da TI estão voltando, né? Eu passei por isso recentemente também, de entrar numa empresa e ficar estudando lá. Não tinha clientes, os caras pagando meu salário e ficar estudando. Uma coisa interessantíssima, que era relativamente comum lá quando eu comecei a minha carreira nos anos 2000, né? Eu lembro até hoje, eu abraço estudante. O estudante trabalhou comigo na empresa, eu era estagiário e ele era estudante, porque a empresa foi lá, contratou ele e ele ficou só estudando quase 1 ano. Tanto que ele ganhou esse apelido de estudante. Ele ia todo dia pro escritório, abria o computador e ficava o dia todo estudando. Por quê? Porque não tinha projeto para ele. Mas a empresa queria segurar ele ali, né? Hoje o que a gente tá vendo no mercado, nessa história de trabalhar para a gringa, né? Muitas empresas gringas vão te contratar com salário BR e você vai ficar atuando em projeto internacional. Por quê? O salário que ela contrata um gringo lá fora, ela vem aqui e contrata 2 brasileiros. Você tem 2 brasileiros, um tá estudando, o outro tá trabalhando. Quando esse aqui cisma de sair, você tem um cara para repor. Então você fica tipo na reserva, é realizar aquele sonho de ser o goleiro reserva, o cara que ganha sem ter que trabalhar, né? Então é interessante, mano. Veja bem, Dev Eric tava ralando lá no McDonald's, agora ele tá trabalhando de Dev Júnior e ganhando pra estudar, cara. Que coisa assim, saindo da água pro vinho, né? Melhorou muito. Porque eu vou te dar um contexto melhor sobre isso e quero também saber a sua opinião de acordo aí com a sua experiência. Semana passada, nesse vídeo aqui, eu tinha contado que eu não estava conseguindo abrir um menu ali da nossa aplicação. Então, juntando com os 2 colegas hoje, a gente percebeu que isso aqui era questão de autorização. Então, eu fui ali, mudei localmente o usuário e deu tudo certo. E depois eu comecei a debugar ali para ver o que estava rolando, né? Que eu estava com um bug para poder resolver. Então, eu nunca mexi nesse projeto, então pela primeira vez, assim, é muito tenso. Até você se acostumar ali com o design, onde que a galera se organizou a questão das pastas, como é que tá ali a questão das responsabilidades das classes, você meio que pegar ali a manha do projeto demora um pouco. E eu acabei identificando o erro que na verdade era um array que ela estava vindo vazia e a gente precisava dos dados que vinham dessa array, né? Então eu fui fazendo a lógica reversa até encontrar onde que estava vindo essa array aí, né? E eu acabei que isso me levou ali pro back-end, porque era no back-end que estava acontecendo essa parte. E lá eu fiquei meio perdido porque a gente não tinha um serviço para poder buscar esses dados. Então, fuçando um pouco mais, eu percebi que era uma associação no banco.
banco. Era de lá que a gente tirava esses dados que a gente precisava aqui no front-end. E aí, para isso acontecer, eu precisava que uma determinada propriedade ela viesse com valor de verdadeiro. Então, eu fui ali no mock e moquei, né, como verdadeiro, rodei a aplicação novamente e ela passou. Não aconteceu mais ali o bug que a gente estava tendo. E, teoricamente, eu teria resolvido... Isso é uma das coisas mais satisfatórias que tem na vida do dev, quando você tem uma atividade que você resolve um probleminha assim. Você consegue reproduzir, você resolve e não tem mais um problema. Cara, é muito bom. O problema, né, que era só eu tratar, porque a gente precisava desses dados da array. Se não viesse, a gente pegava e estava quebrando a aplicação, porque não estava sendo tratado. Eu poderia simplesmente tratar isso aí, e se não viesse, eu deixar a aplicação ela seguir sem esses dados, ou então eu chegar e lançar um erro ali, né, dizendo que a gente precisava desses dados aí. Só que aí, cara, eu não entendo nada da regra desse projeto, eu não sei qual o impacto que vai ter de eu tratar isso aqui dessa forma, então eu vou precisar de alguém mais experiente, que já trabalhou aqui nesse projeto, para que consiga me dar um direcionamento melhor. E no fim das contas, eu até... Isso é uma coisa que acontece muito, cara. De você mexer no negócio e não saber se aquilo vai ficar ok, se não vai. Certo? Mas só que eu não poderia fazer um tratamento em cima disso aqui. Que a gente precisava de fato que os filhos desses dados eles estivessem vindo ali, né? Eles são obrigatórios. E aí, pelo que me falaram, isso daqui tem algo a ver com a questão das tabelas da SAP, né? Porque esse erro aqui aconteceu em produção. Então, a gente meio que popula ali as nossas tabelas com base nas tabelas da SAP, que já fica lá os dados do cliente, todas as paradinhas lá. Então, não poderia vir essa array vazia, mas estava vindo, então a gente vai precisar de uma investigação um pouco mais detalhada. E no final da tarde a gente teve uma reunião ali com um dos sócios da empresa e resumo a galera... Devere que tá remotão, aí sim, aí dei valor. O último vídeo dele que eu tinha visto, ele tava lá no escritório, lá trabalhando presencial, tá ligado? Recente, isso inclusive eu, né? A gente vai ficar um tempo ali só estudando, talvez essa semana inteira e talvez a outra também, porque o pessoal está bastante ocupado, a galera que tem mais experiência, com algumas demandas, né, alguns prazos, e eu até não posso dar mais detalhes sobre isso aqui, mas para ser bem sincero, contando com o nosso nível atual, contando com o momento atual da empresa, com a questão das urgências ali nas entregas, as demandas, a gente atrapalha mais do que ajuda, velho. Então a gente vai ficar meio off dos projetos, porque se a gente for trabalhar no projeto, a gente acaba que chega uma hora que a gente não consegue andar sozinho, né? Então a gente vai precisar de ajuda de alguém para isso. E esse alguém, ele tá atolado de tarefa, entendeu? E ele tá sendo isso aí, até um meme bem famoso que tem aqui na nossa área, que fala assim, ó. O chefe chega pro programador e pergunta: quanto tempo vai demorar para fazer isso? Ele fala: 1 mês. E se a gente contratar mais um desenvolvedor? Bom, aí vai demorar 2 meses. Porque aí tem o tempo de você desenvolver e tem o tempo de você ensinar, né? Mesmo que o cara seja experiente, tá? Todo mundo que muda de emprego, você vira júnior por alguns dias, horas, meses. Se ficar meses, aí você é mandado embora. Mas mesmo que você seja sênior, você entrou lá, você entra como júnior, porque você tem que entender o sistema, né? Tem uma parte que é do conhecimento que ele é reaproveitável, que é esse conhecimento de linguagem, framework, estrutura. A própria malandragem ali também que você tem, de já ter visto muita coisa na vida. Isso aí é a sua senioridade. Mas em cada projeto, mano, eu não sei que criatividade que todo mundo tem. E olha que tem padrão pra caramba, não sei o que, não sei o que. Mas cada empresa consegue fazer do seu jeitinho a coisa. Então você chega lá, você está acostumado, vamos supor. Estava numa empresa que usava o Git, usava o Jenkins, rodava na nuvem OpenShift. Aí eu vou para outra empresa, ela usa o Git, em vez do Jenkins usa um negócio, sei lá, Spinnacle, que é tipo um Jenkins. E em vez da nuvem do OpenShift, usa a nuvem AWS. Então já muda ali, né? Fora as mudanças de processo e fora a regra de negócio de cada projeto. É como se essa habilidade que é reaproveitável, que a gente sênior tem muitos anos, é a habilidade de você saber português. Agora, cada projeto é como se fosse um livro, você tem que ler ele. Tipo assim, eu sei falar português, mas eu nunca li o livro, sei lá, 50 tons de cinza. Eu não sei, eu tenho que ler o livro para poder entender o que tem ali. Então é mais ou menos essa relação que a gente tem, né? E o detalhe é, toda santa vez que você muda de emprego, você tem que perder um tempo assim, sabe? São 17 anos de experiência, eu já mudei de emprego muitas vezes na minha carreira. Claro, hoje em dia eu tenho até a habilidade de saber aprender mais rápido, configurar um ambiente mais rápido, mas ainda assim, sempre tem um período ali que eu perco só para aprender os processos. Tem empresa, já que eu já trabalhei, que o processo ele era bem carregado.
Então eu fazia o meu código, depois que terminava o código, tinha que tirar print de todo o código que eu alterei, colocar no documento do Word, mandar para uma pessoa. Essa pessoa revisava esse documento, às vezes mandava eu alterar alguma coisa, aí eu tinha que alterar o código, tirar print de novo, botar no documento de novo, mandar para ele de novo. Aí ele falava lá, eu voltava, aí ia pro teste, eu tinha que tirar print de novo, chegava no teste, falava, não, muda esse campo aqui, eu tinha que mudar o código, tirar o print de novo, atualizar o documento, mandar para ele, revisar, né? Então é um trem assim que realmente é... E cada empresa cria um jeito diferente de trabalhar, né? A criatividade humana que é incrível. Então você acaba, seja isso aí, né, Vieri? Aquela coisa que você vai ver sempre na tua vida, tá ligado? Claro que quando você é júnior é mais difícil, porque além de você ter que aprender o sistema, você tem que aprender a tecnologia, mas conforme o tempo vai passando, você vai ficar bom na tecnologia, mas você sempre vai ter que aprender a regra de negócio do sistema. E tem um outro trem ainda que é pior. Conforme o tempo vai passando, vão inventando mais coisas. Então, no final das contas, mano, você tá sempre tendo que estudar a tecnologia, estudar o sistema e aprender o processo da empresa. Sempre, a menos que você fique na mesma empresa há muitos anos, né? Que aí pelo menos o processo vai ser o mesmo, talvez entre um framework novo, uma tecnologia nova. Mas se você for ser um profissional de mercado, meu amigo, configurar ambiente também é outra coisa que sempre a gente gasta tempo com ele, né? Por isso também. CEO da maior startup de inteligência artificial no Brasil acredita tanto que os... É isso, mano, é o network online, cara. É o network online. Nesse contexto, para esse cara conseguir destravar a gente que é mais júnior nas nossas tarefas. E no momento atual não tem como acontecer isso, entendeu? A gente precisa meio que deixar esses caras trabalharem com foco total ali no que eles precisam entregar para que seja uma parada mais produtiva. E assim, ninguém foi demitido, né? Mas isso já liga um alerta, assim, muito forte na minha mente. E antes que você fique aí comentando, que a empresa é isso, é aquilo e outro. Cara, os caras da empresa, eles já sabem que eles vacilam. Mas isso é em toda empresa, não é só isso. É muito comum de acontecer. Às vezes tem uma época que tá muito corrido, né? O pessoal fecha ali e tem que trampar e tal, e depois volta. Porque o ponto é, se a empresa está investindo, né, em vocês, aí deixar vocês estudando e tudo mais, eu acho que isso é um sinal bom, tá ligado? Muita empresa aí nessa hora cortava já. Fala, já peguei os caras, já terminei essa fase do projeto, vou cortar. Agora eles não, estão mantendo vocês, estão pagando vocês para fazer esse estudo e tal, porque é uma habilidade que vai servir justamente para eles, né? Vocês vão entender mais do sistema. E tem uma outra questão também que a gente pode colocar aqui. Mano, a gente está em fase de final de ano, né? Não sei qual que é o ramo da empresa do DevEric, mas tem muita empresa por aí que está no negócio chamado freezing, que é uma época que você não pode mexer no código que está em produção. Então, nessa época, é uma época que tradicionalmente você fica com menos trabalho mesmo, sabe? E, aliás, um outro ponto também, que o DevEric veio do Mac, não sei como era o trabalho dele lá, mas nessa área de TI, velho, eu falo pra você que 17 anos trabalhando como programador, mano, eu devo ter passado pelo menos uns 8, 9 anos sem fazer nada. Tá certo? Porque é muito comum isso, em época que você... Isso empregado, tá? Em época que você tá trabalhando, você tem muita demanda numa época e outra época você não tem nada. É uma área muito cíclica, né? Eu me lembro de uma empresa que eu fiquei trabalhando um ano lá. Desse um ano, acho que eu fiquei uns 9 meses sem tarefa. Fiquei uns 3 meses só com tarefa. Que era assim, uma semana tinha tarefa, aí ficava 2, 3 sem. Mais 2 semanas com tarefa, um mês sem. Isso cara, é muito prático da nossa área. Por isso que o remoto é tão necessário, né, pra gente. Porque você ficar sem fazer nada na empresa é uma merda. Agora, você ficar sem fazer nada em casa é bom. Porque aí você tem tempo, você vai fazer outras coisas. Você pode estudar o fenômeno do segundo, terceiro, quarto emprego, né? Para os caras que querem encher o cu de dinheiro. Tudo só é possível por causa disso, né? E aí quando eu falo dessa história de fato reduzir jornada para 4.3 e tal, eu sou muito favorável a isso justamente por isso, porque não tem trabalho, velho, é incrível, não tem trabalho para preencher 8 horas por dia, 5 dias por semana, 12 meses no ano, né? Então é uma área que, por mais que ela seja muito eficiente, muito produtiva, mas ela ainda tem esse buraco. Eu arriscaria dizer que dava pra gente trabalhar meio período, 4 vezes por semana, sem problema nenhum na nossa área. Se você, claro, uma parte desse ganho aí viria desses dias, né, que você não tem nada para fazer, então você não trabalha aquele dia. Se você tiver 3 dias de folga na semana, você trabalhar só 4, vai ter menos dias que você vai estar em dia útil sem ter o que fazer. Boa parte do que acontece assim, estuda um negócio aí, é isso. Graças a Deus que a empresa está fazendo isso. Tem empresa que quer a síndrome da proatividade. Aí o camarada fica lá inventando um monte de trabalho, ou então cria um monte de burocracia, um monte de treinamento, um monte de reunião, aquele monte de spam no seu e-mail com 500 eventos, né? Tudo isso aí poderia ser eliminado da vida profissional e você ficar só com essa jornada de 4 horas de trabalho 3 vezes por semana, produzindo mais ou menos a mesma coisa, né?
Então, de uma maneira ou de outra, né? Isso aí vai acontecer bastante, velho. Você que é programador mais tempo, você pode até falar pra gente aqui, pra que você, se você deixar o seu depoimento aí também, mano. Porque, de fato, o negócio, ele é incrível, cara. Por isso que o presencial é uma coisa fora de cogitação, né? Você gastar 2 horas pra chegar num lugar e ficar lá o dia todo trancado, sem fazer nada. Uma das maiores coisas mais torturantes aí que eu encarava na minha vida aí, nessa época de presencial, né? No remoto ao contrário, né? Nossa, quando não tem nada pra fazer, cara, é uma delícia. Claro que vem essa insegurança, né? Porque aquilo, o trabalho pode ir diminuindo. Se você 1 hora tiver outra coisa pra fazer, você vai ter tarefa. Agora pode ser que o pessoal simplesmente te mande embora também. Mas eu acho que não vai ser o caso aí não com você, tá ligado? Eu espero que não, torço pra isso. Mas é aí também que o dev vai começar a fazer outras entrevistas, vai estudar outra tecnologia, vai entrar em outro processo seletivo, né? É um negócio que se retroalimenta, né? Como você nunca tem trabalho, assim, a tarefa para preencher todo o tempo, você acaba ficando inseguro sobre a continuidade do seu emprego, você acaba buscando um outro emprego, e aí você sai e vai para um negócio melhor. Aí você chega lá, é a mesma coisa, você tem que aprender tudo do sistema, não sei o que, faz o projeto, terminou, você fica ocioso. É real aí, faz muito parte da vida. Com algumas paradas e já fizeram várias reuniões assim com a gente, eu acredito que com eles também, né? Mas já tem bastante feedback pra gente em relação de como que essas coisas vão se consertar, algumas ideias, algumas posturas que os caras adotaram para que isso seja resolvido e que também não venha acontecer novamente, né? E eles pediram desculpa pra gente várias vezes assim. Deveria que isso aí... No Scrum a gente tem aquela cerimônia da retrospectiva, né? Eu acho que é um pouco disso aí. Mano, aquilo ali é uma figura. Eu lembro quando começaram com isso aí, a gente pensou que ia mudar o mundo, não sei o que, né? Mas o ponto é, você vai na vida profissional, assim, minha percepção é essa. Tanto que hoje eu nem reclamo mais de nada. Tá tudo bom, velho, é isso, acabou. Porque acaba aquilo, você reclama do negócio, os caras falam, vamos melhorar. E não melhora. Não tô falando da empresa do ML, tô falando do mercado no geral, tá ligado? Diz pra mim você aí que é velho de área, se não é assim, o pessoal novo, né, assim, coisa de mirim lá, chega lá na retrospectiva, isso. Passa um sprint, passa 2, se você tiver a oportunidade de ficar na empresa 1 ano e meio, você vai perceber que é a mesma coisa. E uma das coisas mais chatas que tem é isso, quando você fica muito tempo na empresa, né? Você percebe assim, depois de 1 ano que você tá lá, os caras novos que entraram estão falando a mesma coisa que você falou quando você entrou. E que não vai mudar. Então acabou. As coisas meio que são assim, né? As pessoas reclamam, vai falar, não, calma, vamos resolver, não sei o que, aí meio que não muda, tá certo? Então chega um ponto que você fala, mano, o trabalho vai ser assim mesmo, vai ter esses problemas, vai ter essas coisas, eu vou só fazer o meu aqui e pronto, acabou, tá certo? Eu sei que tem os incômodos, tem os problemas, né? Mas de uma maneira ou de outra não muda, velho. Não muda, cara. Nada, não vi, até hoje eu não vi nada mudar, assim, tipo, de eu reclamo, não muda nada. Às vezes muda um pouquinho aqui, logo depois já volta pro jeito que era antes, então não tem muito jeito não, velho. Colocou a gente nessa situação, né? Porque é meio chato, assim, a gente tem que parar de trabalhar porque a gente não consegue ser útil e tem que pegar esse tempo aí para poder estudar, né? E eu queria ouvir, assim, a sua opinião mais em relação à sua experiência, não aquilo que você acha que é, porque já me falaram, eu até concordo com isso, que os júniors, né, demora um pouco para ele se pagar, porque ele entra na empresa, ele é lento, ele não entende muito bem ainda das coisas da empresa, tá ali no processo de adaptação, então mesmo depois de passar dessa parte, ele vai entrar em algum projeto e ele vai precisar de alguém mais experiente ao lado dele, né? E muitas das vezes, quem é júnior precisa muito dessas pessoas. Então é como se o cara tivesse que ficar ali do lado do júnior o tempo inteiro, entendeu? E isso acaba que você tira o cara do contexto dele, né? Ele estava trabalhando, estava imerso em alguma tarefa, você vai desfocar o cara para o cara poder te ajudar, depois o cara volta para a tarefa dele e você chama ele de novo, né? Então acaba que isso pode abaixar a produtividade do projeto inteiro, entendeu? Então, se a empresa ela não tiver com um preparo, um suporte para poder receber um júnior dentro da equipe, o júnior realmente ele pode chegar ali e acabar atrapalhando mais do que ajudando, né? E talvez seja por isso que algumas empresas não contratam júniors, caras. Eu nunca tinha entendido isso, né? Até passar na pele um pouco desse momento atual aqui da empresa que eu trabalho. E talvez nessas empresas que não... Mas, velho, isso aí não é só com o júnior, não, cara. Isso aí é um trem que vai acompanhar o seu resto da vida como programador. Toda vez que você muda de empresa, você vai ter que passar por essas coisas, assim, do tipo... Tudo bem, você sabe... Você domina a tecnologia, mas todo projeto tem um arquivinho que o cara tem que mudar uma linha lá
para rodar local. Aí quando você vai publicar, sabe, você tem que mudar, aí tem um processo, aí tem uma autorização, um acesso, né? Então isso aí é mais ou menos recorrente. Além desse ponto, eu falando aqui da minha experiência, do que eu vivi, né? Além desse ponto de você ter essas peculiaridades e processos de cada empresa, você também tem essa questão aí do próprio sistema ali que você tem que aprender, né? O Júnior ele tem uma coisa a mais, que ele às vezes tem que aprender até a tecnologia, mas como a nossa área sempre tem uma tecnologia nova, que nem às vezes, entro num lugar lá, programa em Java, chego lá, é React. Eu tenho que aprender o React também. Então isso aí vai acompanhar você pro resto da vida, velho. Pode ter certeza. Os alunos, elas estejam certas, né? Porque elas não querem ter que ter esse preparo de pegar alguém menos experiente ali para poder estar orientando ali no começo, né? Então eu queria saber a sua experiência sobre isso, mas não aquilo que você acha que deve ser o certo, né? Porque isso eu acho que todo mundo consegue pensar e consegue expressar sobre isso. Mas eu queria ouvir a sua experiência, se você já passou por algo relacionado a isso aqui que eu acabei de falar, entendeu? Eu queria ouvir experiências reais, assim, e não só achismos ou teoria de como que as coisas devem funcionar. O mundo, ele não... Sei lá, eu cheguei num ponto assim que na vida que eu penso o seguinte, né? Tem certo e errado, tem aquilo que existe. O que existe é o que tá aí, é o que tá pronto, é o que já faz, né? Claro, eu tenho a minha ideia do que seria o ideal e tal, beleza, mas... Até aí a minha ideia não vai mudar em nada, velho. Eu tenho que chegar lá, fazer o que é pra fazer, pôr meu dinheiro no bolso e aproveitar minha vida, que de resto não tem poder nenhum pra isso. Um cenário feliz no mundo. Dando um abraço aí pro Newton Candeia. Valeu, mano. Chegando na live aí. Só lembrando que o meu treinamento de hábitos está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Sendo assim, hoje eu comecei o dia estudando ali o curso de Clean Code e Arquitetura Limpa ali do Rodrigo Branas. Cara, eu recomendo demais esse curso, não tô ganhando nada para poder falar sobre isso, mas só se você for no canal ali do Rodrigo Branas, você já vai conseguir aprender muita coisa, velho, muita coisa mesmo. Isso é outra realidade também da nossa área, né? Como você tem que estar sempre se atualizando e aprendendo coisas. Por isso, mano, hashtag escala 4x3, velho. Porque ele precisa de tempo, tá ligado? O Dev Eric ainda tá tendo essa sorte, ele tá estudando no horário de trabalho dele. Agora imagina, você tem que trabalhar, por isso que eu falo que presencial é inviável, né? Você tem que trabalhar, gastar 4 horas de deslocamento, depois você chegar em casa, você ainda tem que estudar. Isso aí foi um ponto, meu salário subia enquanto eu fazia isso. Na hora que eu parei de estudar, meu salário estagnou e tá até diminuindo. Mas o ponto todo é, o que vai adiantar eu continuar fazendo isso? Quanto é que eu vou ter tempo, né? Tirando essas horas igual o Deveri que tá tendo tempo, ganhando para estudar, mano, se eu trabalhar o dia todo e for estudar depois do trabalho, e que adianta eu ter dinheiro? Nunca vou gastar dinheiro, nunca vou aproveitar nada, né? Então é uma questão também muito relacionada às nossas áreas intelectuais, assim, que elas mudam, né? E hoje em dia acho que toda área muda com o progresso tecnológico, né? Então é uma grande ilusão, mano. O pessoal fica ali, nas fábricas lá, trabalhava 16 horas por dia. Hoje em dia é 8, olha que beleza. Mas tudo bem, pra você trabalhar 8 lá, presencial, 4 horas de deslocamento, você já foi para 12, 1 hora de almoço, 13. Você tá ganhando em 3 horas em relação ao que você fazia no 1800 lá. Que você morava na vila de operário, você atravessava a rua, você tava na empresa, você trabalhava, você ia embora. E aí você põe tempo de estudo ainda, você tá, mano, boa parte da minha vida era pior do que a época lá da Revolução Industrial. Porque estudo e trabalho, né? Porque o estudo também é trabalho. Não é só um negócio que você estuda para aprender um negócio para você ganhar dinheiro, né? Então por isso que a jornada tinha que ser meio período, tinha que ser menos dias por semana, justamente para isso. Para você, dentro de uma jornada ali de 6, 8 horas diárias, você ser capaz de adquirir conhecimento, se atualizar e gerar renda, né? E aí com isso você consegue manter uma carreira mais sustentável. E mais importante do que isso é você usufruir de uma vida boa, né? Porque como se não bastasse tudo isso, ainda não tem mais aposentadoria. Então, caralho, você literalmente vai ter uma vida que você estuda de noite, trabalha de dia o resto da vida, sem nunca aposentar. Então não faz nem muito sentido, né? Já tinha aprendido várias coisas ali, somente com o canal dele, né? E agora dentro do curso eu tô aprendendo bastante coisa. Inclusive a empresa que eu trabalho, ela incentiva que a gente estude esse curso aí de Arquitetura Limpa e Clean Code, né? Do Rodrigo Branas. E, inclusive hoje eu já aprendi uma parada bem massa, né? A gente tem os dummies, os stubs, os spies, mock e o fake. E na minha cabeça, em relação a teste, cara, tudo isso aí era mock, entendeu? Eu achava que tudo era mock. Pra mim também, eu tenho que ver esse curso aí. Mas não, a gente tem... Aliás, teste também, cara. Outra desgraça na vida do desenvolvedor é o tal do teste, né?
Mano, vira e mexe, você tem uma tarefa que você tem que fazer lá, você muda uma linha de código e resolve. Aí você tem que mudar 50 linhas no código do teste, sabe? Puta que pariu, cara. É outro negócio também. Eu acho que eu tenho um perfil de desenvolvedor meio diferente aí do que a galera normalmente é, né? Que tudo não, mas boa parte do que o pessoal fala, que ai, que horrível, eu tô numa empresa que não tem teste. Eu falo, pô, graças a Deus que não tem teste nisso aqui, que eu posso só desenvolver, faço o teste ali local, bloquear a testa, ponto. Acabou. Agora tem esse monte de teste automatizado, é um inferno, porque aí você faz lá, você muda o seu código, aí você tem que mudar todos os testes lá, aí você entrega, aí o cara pede uma alteração, aí lá vai você, se altera, aí você tem que mudar os testes de novo, e assim vai. Eu vou falar pra vocês aí, não teve uma empresa que eu entrei que tivesse essas pragas de teste automatizado aí, que alguém fizesse isso direito, porque o pessoal fala, é só fazer o teste direito que não vai ser assim. Tá, eu nunca vi em nenhum lugar que fazem teste direito, então. Porque toda a experiência que eu tive foi assim. Primeiro é aquilo, né? Você chega lá, já tem um monte de coisa pronta, não é você que faz do zero, né? E aí você vai lá, aí você mexe, tem aquela história, tem um bug de produção para arrumar aqui. Os caras no seu pé, e aí já terminou? E aí já terminou? E aí você vai lá e arruma aquela bosta. Aí pronto, na hora que era pra você entregar o negócio, aí você tem que arrumar aquele caralhada de teste lá. Tem que arrumar, tem que criar mais um teste pra você. Aí fica, puta, cara, eu não curto não isso aí, velho. Eu sei que o pessoal gosta, né, dessas boas práticas, desses negócios. Graças a Deus que isso aí só fica no discurso, né? Mas também 80% dos lugares que eu trabalhei não tinha isso aí, né? Mas os 20% que tinha, inclusive eu já participei de projeto que era justamente isso. A empresa lá deu a cabeça, agora todo o nosso código tem que ter 80% do sistema testado. E eu fui membro de equipe que ia lá criar os testes dos códigos que tinha. Cara, é uma tarefinha. Pra fazer isso era legal. Assim, era uma tarefa de boa. Você ia lá, roda o teste com coverage, vê as linhas que são cobertas, as linhas que não são, né? E aí tinha que ter 80%. Fez 80%, comita, vai pro próximo. Mas eu ficava imaginando depois, cara, o cara que ia dar manutenção naquele negócio lá, ele ia ter que voltar, trocar, arrumar o teste todo. Às vezes é mais fácil se jogar fora o teste que tem e fazer um teste novo ali só para dar o seu coverage que você precisa, né? Fica mais fácil, porque as coisas elas ficam muito engessadas, né? Tudo isso vem daquela ideia. Eu acho que essa história de teste também ela é muito mal aplicada na prática. Porque, cara, é 80% do código. Aí você vai testar método lá que tem uma linha que não faz nada, né? O teste tem que ser só... Se você vai fazer teste, tem que ser teste para uma coisa que tem pelo menos um if ali. Ele tem que ter pelo menos uma regra de negócio, né? Agora, 80% do código dos sistemas, eles são só um fluxo de dados. Você está pegando informação de um lugar e levando para outra. No meu mundo aqui de back-end, né, boa parte também dos sistemas, a lógica está na query SQL, ela não está no Java ali. O Java, às vezes, não tem nenhum if lá. É aquele código, é um método que passa para o outro, assim, ó, e o outro traz de volta. Isso é extremamente comum. Não sei nem como é que chama isso aí, eu chamo de fluxo de dados, assim, você leva informação de um lugar e traz do outro. Então você não testa aquilo que teria que testar, que é a query, que está ali, a lógica do SQL, você não vai testar isso aí. E aí você fica testando os if que tem lá, quando tem, né? Pior é quando nem if tem, aí você tem que botar aquele monte de coisa. Aí você tem que fazer mock de tudo, né? Pra mim, ainda acho que tudo é mock, eu não me aprofundei nessa arte aí, né? Então eu falo, mano, olha só isso aqui. Eu vejo isso aqui como mais um trabalho, sabe? Mais uma das coisas que deixa a programação chata, velho. Porque ninguém faz direito isso, essa aqui é a verdade. Como gerente do seu cangote ali no prazo, né? Quantos lugares que eu já trabalhei que os testes eram desativados no projeto. Se você ativasse os testes, você nem buildava o projeto mais, né? Então, e aí quando tem aquela história, aquele negócio que você muda uma linha, você tem que mudar 500 testes que já tá lá. Na hora que você acha que acabou sua atividade, você descobre que você não chegou nem na metade ainda. Ainda falta a porcaria dos testes. É foda, velho. O Elquiá Gustavo Machado aqui, ele vai te ajudar nessa arte de teste de software. O link tá aqui para você que tá vendo na live, também tá no comentário fixado aqui. Você vai poder acompanhar melhor aí os fundamentos e tudo mais, né? Porque o grande problema, a praga da tecnologia, eu acho que de qualquer área, é esse negócio, assim, 80% do código tem que ser testado. Se 80% do seu código não tem lógica, não, mesmo assim, tem que ser testado. Para quê? Para passar lá na ferramentinha e dar o tique. E assim, já que é para dar o tique, eu vou dar meu pulo aqui para ele dar o tique, né? Nesse projeto, por exemplo, a gente usava Reflection. Um negocinho do Java, você tem que encapsular bem, que você tem as variáveis privadas, né? Só que com Reflection você consegue acessar aquilo lá. Então, o sistema era feito de tal maneira que é óbvio, a gente não ia refatorar um sistema inteiro só para isso, né? Não tinha nem prazo, nem orçamento, nem permissão para fazer isso. A gente só tinha permissão para fazer os testes para cobrir 80%.
Então você usava cada coisa lá que era legal. Mas eu ficava pensando, nossa, o cara tiver que alterar isso aqui, ele tá fudido. É melhor alterar e mudar, deletar todos os testes e fazer de novo. Porque se ele tiver que ficar atualizando os testes ali, meu Deus do céu, cara, a coisa é muito feia, né? Então eu não gosto, cara, de teste automatizado também não. Ei, cara. Paradinha para um objetivo específico. Então, hoje que eu entendi isso, velho. Outra coisa que eu também achava é que quando a gente iria testar uma única classe, a gente tava fazendo um teste de unidade. E na real não tem nada a ver, velho. Eu acabei descobrindo que a maioria dos testes que eu já fiz foram testes de integração. Porque eu costumava sempre testar, assim, os casos de uso, né? E a maioria dos casos de uso a gente dependia de um repositório. E o repositório já fica em outra camada, então já seria... Pois é, por isso que a maior parte dos testes nem devia existir. Ainda mais quando você tem muita lógica na camada lá do front-end, né? Então é mais daquelas coisas, é mais um tipo de burocracia aí que tem. Camada para acessar coisas externas assim, né? Bater no banco, por exemplo. Então, com isso, a gente estaria fazendo um teste de integração e não um teste de... O Adriel Santos está dando manutenção no meu código. Não, eu sou o cara que dá manutenção no código legado dos outros. O código meu mesmo tem muita pouca coisa. Tirando os que eu fiz lá no começo da carreira. Hoje em dia é isso. Troca uma linhazinha, põe um negocinho aí. Analisa esse bug aqui. É isso. É chato pra caralho também, vou falar pra vocês. Saudade de ser júnior, ficar fazendo uns CRUD. Tá, o teste de unidade ele se encaixaria mais em você testar uma classe que não dependesse de recursos externos, né? E a gente encontra isso com mais facilidade ali na parte do domínio, né? Então, cara, eu fiquei viajando com isso aqui porque é a teoria da parada, entendeu? E eu sempre trabalhei em outros contextos assim, e às vezes fazia as paradas e não entendia muito bem. E eu também não vou ficar aqui falando tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi nessa semana, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. E hoje foi que eu fui entender essa parte das interfaces e essa camada aqui dos adapters, né? Que seria a verde e a parte ali azulzinha. Isso aqui que tinha que ensinar na faculdade mais, né? Isso aqui é uma coisa muito mais interessante para você usar no dia a dia, mais útil, né? Do que aquele monte de coisa lá de cálculo, tá ligado? É do framework. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, a gente não tinha esse gateway. Então, a gente meio que pulava da vermelha direto para azul, né? Já batia do use case direto no repositório. Então, cara, agora que as coisas estão fazendo mais sentido, né? Porque eu implementava, não sabia por que eu estava implementando, sabia colocar para funcionar. Só que agora eu tenho toda uma teoria por trás, eu tô conseguindo entender as paradas. Se quer aprender inglês, pare agora mesmo de estudar. Vou te explicar o porquê. Olha, se para ficar fluente em uma língua... Inglês na English E hoje, Bay. logo cedo, eu tive uma reunião, cara. Me passaram pro time de sustain aqui da empresa. Até as coisas... Gostei dessa edição do Dev Eric. que voltarem ao normal, né? E eu poder trabalhar em um projeto novamente. Então, fizeram uma call ali comigo para poder me mostrar a solução de um bug que a gente estava tendo em produção. E era sobre uma parada que os caras chamam aqui de replicação, né? Que seria você pegar as tabelas da SAP, selecionar ali os campos que você quer e tal, e você trazer esses dados ali para o nosso banco, né? Você já consegue fazer os filtros antes desses dados chegar no banco. Então é uma parada bem massa, assim, que eu acabei aprendendo hoje, né? E aquele problema que eu tava tendo no começo do vídeo que eu falei, hoje eu acabei voltando para ele, eu demorei mais ou menos umas 2 horas debugando ele, cara, porque eu ainda estou me familiarizando ainda com essa parte do projeto, a questão das pastas, como que os caras estão trabalhando com isso daqui. Então eu fui ali debugando e eu não tava entendendo algumas partes. O JV Machado... Desde ganhar brasileiro, ganhe moeda forte, vai ser nômade no leste europeu e Pô, sai fora, velho. Fazer o que nesses lugares aí, velho? Você tá doido? Ficar aqui no Brasilzão, no Caribe. Isso aí que é foda. Os caras querem viajar pra uns lugares também que puta merda. Do final ali do nosso fluxo, né? Do fluxo que eu tava testando. E quando eu percebi, cara, quando a gente roda local, os caras criaram uma parada, um fake, né? Que a gente bate nesse fake e retorna sempre sucesso. E no ambiente de prod, não. A gente bate direto, faz um post direto pra uma API, por exemplo, né? E, cara, eu colocava console, eu fazia de tudo, velho. E eu não conseguia bater nessa API. Então... o código estava ali na minha cara, só que eu não tinha percebido que tinha um if lá, por exemplo, né? Que se fosse local, a gente chamaria o fake. Aí depois que eu entendi, eu falei, cara, não vou ter como testar isso aqui, entendeu? Porque eu preciso testar isso aqui no ambiente de QA, por exemplo, né? Que eu consiga bater direto ali na API, mas foi muita viagem assim, entendeu? Porque eu nunca tinha feito nada assim, usando um fake, né? Mas se bem que faz muito sentido, né? Porque a gente não quer chegar localmente, ficar fazendo teste e tá consumindo ali um serviço, um recurso desnecessário.
De volta aos estudos, hoje eu passei o dia todo estudando ali sobre objetos de valor, que era algo que eu tinha na primeira empresa, só que eu não entendia nada, cara, do porquê que, um exemplo, aquela classe, ela tinha alguns métodos, e esses métodos já tinham, tipo, get, setter, e fazia aquelas paradas todas ali, eu não entendia nada disso. E hoje também eu vi um pouco ali sobre domain service, sobre aggregate, sobre os repositórios. Cara, foi uma semana meio doida, estudei um pouco, trabalhei um pouco, não ia trabalhar mais, depois já me puxaram pro sustain. Então, enfim, eu tô me adaptando ainda, mas tá bom porque eu tô conseguindo estudar um curso que já era pra mim ter estudado ali. Que isso, já tô achando, cara. De fevereiro de 2024, né? Então agora eu tô conseguindo caminhar aí com o curso. E sempre que a empresa precisa de alguma parada que eles acreditam que eu vou conseguir dar conta sem precisar de ajuda de ninguém, eles vão lá e me passam, né? Então por isso que eu tô ali na parte do... Não, também no presencial é a mesma coisa, velho. A diferença é que é no caderninho, pelo menos na minha época. Aí pegando uma coisa ou outra. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal e a gente se vê na próxima semana. Então é isso, mano. Cola lá no canal do Dev Eric, velho. Vou deixar o link aí pra você ir lá ver e acompanhar a jornada dele também. Você que tá vendo pelo card, né? Você que tá vendo na live, anota aí pra você assistir lá depois e acompanhe esses aprendizados aí do nosso queridíssimo Dev Eric, mano. Show de bola, galera. Então a gente tá se aproximando aqui do final da nossa live, né? A gente tá se aproximando do finalzinho dela, né, mano? Deixa eu colocar aqui o link aqui para quem tá vendo aí no corte. E vamos que vamos, velho.